Fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Estamos começando esse novo projeto aqui, um projeto que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Está começando, é a primeira edição, é a edição histórica de número 1 do Debate Raiz. Esta figura que está conosco, César Cidade Dias, Fabiano Baldasso, a partir de hoje no podcast que vai chamar a atenção de todos, porque isso não existe no Rio Grande do Sul. Nós teremos a partir de hoje no Debate Raiz um gremista e um colorado, cara a cara, durante... Sem tirar o olho. Sem tirar o olho, durante 1 hora, debatendo todas as coisas da dupla Grenal. E hoje nós estamos iniciando em cima de um clássico Grenal, né, que tem 1001 assuntos sobre ele, em cima de uma situação delicada do Grêmio, e nós vamos debater tudo isso a partir de agora. Debate Raiz, estreando no Rio Grande do Sul, certamente vai ser um estrondo com todo mundo. Deixa o joinha, indica para os amigos, quero todo mundo inscrito aqui. Você que é curioso e está aqui, se inscreve, tá bom? E a gente vai fazer um programa diferenciado para você. Com o apoio, tá aqui ó, da KTO. KTO conosco, apostando nesse projeto. Você já conhece a KTO, você já sabe como funciona. Você vai se inscrever na KTO, né? Eu ainda não tenho o código especial do programa, mas aí coloca o código Baldasso. Qual é o teu código? CCD e Baldasso, tá bom? Vamos começar? Então vamos começar. César Cidade Dias, tudo certo? Tudo bem contigo? Tudo bom? Tudo mais ou menos, né, César? Eu vou começar te fazendo uma pergunta para a gente começar a debater. O Grêmio está rebaixado? Não está rebaixado. Sabe que eu tava construindo... Quando a gente pensa no rebaixamento do Grêmio, e não tem como a gente não sair da história, não tem como. A gente lembrar de 91, a gente lembrar de 2004, os motivos. Esse é o que está doendo mais. Por quê? Exatamente pelo fato do Grêmio ter construído uma ideia de ser um clube muito bem organizado, de ser um clube vivo financeiramente. Então eu ainda acredito nessa força. É difícil acreditar, e por isso, talvez a resposta seja não está ainda. É difícil acreditar que um clube que gasta muito mais, que vende a ideia de ser um clube muito bem administrado, vai correr o risco e está. O Grêmio, Baldasso, tem 26 pontos em 29 jogos. Menos de 1 ponto por jogo. É inacreditável que se construa isso dessa forma. Pois é, mas assim, o Grêmio é um clube superavitário. O Grêmio é um clube que não tem nenhum problema financeiro, é um clube bem gerido administrativamente, né? E por conta disso, conquistou todos os títulos que conquistou. Só que o Grêmio chega nessa condição deste ano, não por acaso. Nós comentávamos antes de começar o programa que um avião, quando cai, ele nunca cai por um motivo só. Existem vários motivos combinados para o avião cair. Quais são os motivos combinados do Grêmio, na tua opinião, para o Grêmio estar nessa situação? Se a gente quiser ir para o pequeno detalhe do contratação A ou B, a gente não vai estar vendo. Eu não considero que o Grêmio tenha muitos detalhes que determinam isso. O Grêmio tem um grande detalhe. Grupo. O Grêmio determinou um apêndice, que é o departamento de futebol. Já teve apendicite, Baldasso? Tu só vai saber o que é apêndice quando tu tem apendicite. Tu tem que tirar. O Grêmio transformou o departamento de futebol em algo externo ao clube, até fisicamente. O clube Grêmio está na arena. O clube, ou o apêndice ao Grêmio, está lá no CT. E lá, há 2 anos atrás, o Walter Kahneman deu a seguinte entrevista: eles não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Mal sabia o Kahneman que o que estava acontecendo ali estava sendo produzido exatamente por aquilo ali. Muito parecida com aquela entrevista do Fernandão lá em 2012. Boa! Lembrando as coisas que aconteciam, que acabou estourando em 2016, quando o Inter caiu. Essa lembrança é perfeita, porque é exatamente isso que acontece. O rebaixamento de um clube, ele não é construído em 6, 7 jogos. Não. Depois nós vamos falar sobre a relação do Inter nessa questão do rebaixamento do Grêmio, do possível rebaixamento do Grêmio. O rebaixamento do Grêmio foi construído quando encarou o 5-0 para o Flamengo como um jogo. Quando encarou a eliminação para o Santos como mais um jogo, como... Está na hora de trocar e botar e contratar um centroavante, está na hora de contratar, está na hora de gastar mais, está na hora de investir. Não, está na hora de vender os meninos de qualquer forma para garantir o superávit. Tu acha que o Grêmio é superavitário por quê, Baldasso? Que ganhou títulos. É óbvio, e porque tinha Luan, que foi vendido, porque tinha Everton, porque tinha Arthur, de 6 em 6 meses o Grêmio fez pelo menos 15, 20 milhões de euros com venda de jogadores. Tira o Everton.
do balanço e o Grêmio é o quê? Já não é mais É superavitário. claro. Então esse resultado, quando se diz assim superavitário, se coloca, e acho que tem um erro na discussão, é bom gastar menos do que gasta. É bom isso na vida da gente e é bom num clube de futebol. Então isso não é problema do Grêmio. Não é esse o problema. O Grêmio é uma grande mentira se dizer que não investiu. O que o Grêmio fez de errado... Investiu muito. O que? Errado, mas investiu. Errado. O Douglas Costa disse numa entrevista que o Grêmio não investia, que o Grêmio precisava investir mais. E eu concordo contigo, isso é um erro. Esse processo, o Grêmio coloca... O que parece? A culpa do rebaixamento é do Romildo. Por quê? Porque ele não gastou. Ele quis manter o superávit. Isso está se colocando no meio comum. Mentira! O presidente Romildo gastou mal. O presidente Romildo, sabe, o Grêmio campeão da América em 2017 gastava 7 milhões por mês em futebol. O Grêmio hoje gasta 14. O Grêmio gastou ou não gastou? Aí vai se dizer o seguinte, mas César, o time que ganha valoriza. 3 jogadores, Cortez, Jeromel e Kahneman. Todos os outros estavam olhando como eu a Libertadores, ou seja, da arquibancada. Todos os outros. Todos. Então é mentira dizer isso. O Douglas Costa veio para cá a 1,5 milhão por mês. Isso é o quê? Gastar ou é não gastar? Qual é o jogador mais caro do Rio Grande do Sul hoje? É o Douglas Costa. O Grêmio gasta. Agora, aí voltamos pro apêndice. O Grêmio gasta mal. Por que o Grêmio gasta mal? Eu tenho uma linha que eu acho que o Grêmio, em determinado momento, o Grêmio criou a ideia de que o dinheiro garantia a bola. Uhum. Então diz assim, quanto é que custa o Paulo Miranda? O Paulo Miranda custou 80. Ah, mas se eu der 200, ele vai melhorar. É isso aí. É isso e aí. isso acabou desmanchando o trabalho. A gente está comentando aqui a construção do processo, né? Do Grêmio estar nessa situação. Isso é fundamental. Entra o Renato nessa história também, que é um outro assunto que a gente pode falar aqui. Aí tu tem agora as decisões emergenciais. Já que a gente fez a alusão com o avião, é o avião caindo e tu tentando levantar ele a voo de cruzeiro de novo. O Grêmio, na 8ª rodada, César, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, tomou a sua primeira medida absolutamente emergencial. Já tinha trocado de técnico antes com a vinda do Thiago Nunes, mas o primeiro ponto de desespero do Grêmio no Brasileiro, o primeiro ponto de desespero, foi quando faltavam 30 rodadas para terminar a competição. Foi na 8ª rodada, quando o Grêmio traz o Filipão. Quer dizer, o Grêmio identificou uma situação que poderia o levar para o inferno, e o Grêmio já estava na zona de rebaixamento, e trouxe o Filipão. E o Grêmio nunca conseguiu botar esse trem no trilho de novo. Grêmio... Porque, cara, eu não tenho como tirar agora, na situação emergencial, quase que de forma exclusiva, a responsabilidade dos jogadores. Porque é com os jogadores que os técnicos... Porque tu pode dizer que o Mancini tem problema aqui, o Filipão tem problema ali, o Thiago Nunes tem problema ali e o Renato tem problema ali. Agora, são 4 treinadores que poderiam e deveriam, em algum momento, ter dado algum tipo de resposta tática para o time funcionar melhor. Então, aí eu tenho que responsabilizar os jogadores, né, cara? O que acontece depois... Nós estamos vendo depois do fato. É que o Grêmio não trouxe o Filipão. O Grêmio trouxe o conceito. É lenda que o Grêmio trouxe o Filipão. O que o Grêmio fez? O Grêmio, em determinado momento, disse o seguinte: preciso botar um cascudo com estofo para encontrar o momento. Mas não deu autonomia para o Filipão. A história conta. O Filipão pediu para tirar os caras. E quem não quis? O Grêmio não quis. Então o Grêmio trouxe o Filipão para dar uma satisfação para a imprensa, para o torcedor, mas não deixou o Filipão ser Filipão. Por quê? Porque quando tu traz um treinador, dependente de quem seja, que eu não quero nem discutir o bom e o ruim. Eu só estou dizendo, tu traz o treinador e tu diz o seguinte: é teu o problema. Assim como o Grêmio fez com o Renato. Quando o Grêmio entregou para o Renato o vestiário, o Grêmio sabia do que ele podia trazer de bom e do que ele podia trazer de ruim. Num primeiro momento, ele trouxe o lado bom dele, que é aglutinar, que é desenvolver um trabalho muito forte de força de grupo. E quando o Grêmio deu mais poder para o Renato, o que aconteceu? O Renato transformou aquilo numa zona de conforto e num clube de amigos. Isso aí. E que mal treinava. Que não discutia. O Grêmio não Depois que o Grêmio voltou da pandemia, o Grêmio não treinou mais, o Grêmio está pagando isso. Mas aí é uma avaliação. Agora, o Filipão tem um caso concreto. O Filipão, em determinado momento, disse: gente, vamos romper com esse status aqui. Vamos tirar o Diego Souza, vamos tirar o Rafinha, vamos tirar o fulano e vamos lá. E o que aconteceu? Caiu o Filipão. Caiu o Filipão. Então é mentira achar que o Grêmio trouxe o Filipão.
Porque o Filipão não conseguiu fazer o que ele queria. Se o Filipão tivesse agora aqui, tivesse tirado o Rafinha, tivesse tirado o Diego Souza, tivesse tirado o Jean-Pierre, tivesse tirado grande parte do status do vestiário, nós poderíamos estar dizendo: o Filipão participou do rebaixamento do Grêmio. Agora, hoje, dizer que o Filipão não conseguiu, não é verdade. O Filipão tentou conseguir, só que não deixaram ele conseguir. Por isso é que a gente tem... Eu não coloco a culpa... O presidente Romildo, ele tem uma forma de conduzir que, em determinado momento, isso ajudou, principalmente politicamente. Essa facilidade que ele tem de deixar o tempo acomodar as coisas. O presidente Romildo deixou isso lá em 2015, 2010, falava, ele deixava, as coisas foram se ajustando e deram certo. Esse mesmo status de hoje não deu certo. O presidente Romildo não se posicionou. Ele preferiu sentar com os jogadores e dizer: e aí, como é que vamos fazer? Qual é o tempo? Aí os caras prometem algo aqui ou ali, e a coisa acabou continuando com o status do vestiário do Renato, que, se a gente pensar, quem é que não foi contratado pelo status do Renato? O Vijaçante. O Douglas Costa? Não, o Douglas Costa foi. Ele falou com o Renato. Ele até o Vijaçante e o Campaz. O Campaz e o Borja. E o Borja. Todo o restante, é Renato. O Thiago Santos é pedido do Renato. É. Então, todo o processo do vestiário, ele é construído pelo Renato. Todo ele. Só que na hora do embate, os jogadores continuaram com poder. O Grêmio não mexeu nos jogadores. O único jogador que o Grêmio mexe é o Michael, fruto do trabalho do Filipão. E se tu lembrar, o Michael mexe porque não tinha mais condição nenhuma de fardar. Sim. Ele não conseguia mais jogar. E o Michael é uma liderança e tal, mas ele não conseguia mais jogar. Então, esse processo é um processo, claro que é de muitos pontos, mas, para mim, esse apêndice, que é esse mundo à parte, que a gente viu nas entrevistas pós-Grenal. O Grêmio pós-Grenal achou que estava melhorando. O Denis Abraão disse na entrevista pós-Grenal: eu não estou preocupado. Porque estamos criando. Cara, o Grêmio, eu vou desenvolver contigo daqui a pouco, nós vamos tratar um pouco mais sobre a questão do Grêmio, porque eu quero pegar o agora, e especialmente a projeção que nós temos até o final do campeonato, do que ainda matematicamente é uma possibilidade, né? Porque assim, fazer 6 vitórias em 9 jogos. Se eu te disser, se eu colocar hoje essa exigência com o Atlético Mineiro, tu acha impossível? Não. Eu acho difícil. É difícil, mas não é impossível. O Atlético não vai fazer 6, e não é 6, tá? Pode ser mais. Não é 6. Dependendo, pode ser mais. Tá, mas o Atlético Mineiro pode fazer isso. Talvez. É muito difícil tu achar que tá? Então nós vamos tratar dessa questão em seguida. Eu quero conversar contigo sobre aquilo que a gente discutiu nos Donos da Bola desde que começaram a acontecer coisas estranhas com o Internacional. Depois do jogo contra o Palmeiras, que o Inter perde por 1-0 lá. O Inter joga com o Bragantino em casa. E aí o mercado, que era uma possibilidade para jogar, foi preservado. Preservado? Era ele para jogar. Botaram o Kaique. E o intervalo desse jogo. Aí o Patrick sai no intervalo e demoliu o meio-campo do Inter, porque o Patrick é a única figura que segurava a bola na frente, porque o Tyson tinha saído antes. Tiram o Patrick no intervalo. Por quê? Preservado. E aí, daqui a pouco, no jogo seguinte, o Saravia e o Dourado foram preservados. Aí no jogo contra o Corinthians, o Dourado força um terceiro, joga só meio tempo e força um terceiro amarelo para não jogar contra o São Paulo e limpar a ficha. Ali nós, nos Donos da Bola, já começamos a dizer... Tu leu antes, leu no jogo do Bragantino. Gente, o Inter largou o brasileiro. O Internacional está se preservando para o Grenal. E aí vem o jogo contra o São Paulo, que foi um escândalo, né? O Yuri, o Moisés, todo mundo poderia ter jogado. O jogo do São Paulo eu só boto um ponto. Sim, nisso. Tu acha que o Inter entregou? Entregou. Eu acho que não. Eu acho que o Inter se preservou. Foi a não fazer. Eu acho que o Inter se preservou mais uma vez para o Grenal. O fato é, o Inter estava há 1 mês se preparando para esse Grenal. Há 1 mês. O Internacional colocou o contexto Inter, isso é informação de dentro do clube. O contexto internacional chegou à conclusão do seguinte: vaga Libertadores, eu vou conseguir. Eu tenho um objetivo neste momento que é mais importante e mais urgente, que é aproveitar o único momento em que eu posso participar do rebaixamento do meu rival para ajudar a empurrá-lo para lá. Uma estratégia que foi condenada no momento, que não me caiu bem no primeiro momento, eu não gostei, mas que a torcida abraçou. E a estratégia se mostrou, imagino eu quero saber a tua opinião, correta na medida em que venceu o Grenal. Sabe que nesse ponto eu sou muito mais prático. A sabedoria popular.
Falei isso nos A torcida queria isso. Cara, respeitem o torcedor. Respeitem o torcedor. A vontade do torcedor. Na nossa realidade, que nós estamos fazendo debate raiz de Grêmio e Inter. A nossa realidade aqui é uma realidade da vontade do torcedor. Eu demorei para entender isso. Não foi assim que eu entendi. Agora, quando a gente vê a festa do Internacional, as manifestações completamente anônimas dos jogadores, ou é o Moisés, ou é um outro jogador, ou é o Tyson saindo do carro para falar com o torcedor, não sei se tu viu essa imagem. Sim, ele saindo do carro e cantando Série B. Se der para enterrar Se eles, depender de mim, o Grêmio vai para a Série B. Série B e tal. Todo o contexto é sim uma resposta. Não é uma briga particular do Patrick com o Cortez. Não é uma briga do Jeromel com o Yuri. Não é. É uma briga de contexto. Briga institucional. Institucional de clube contexto. contra clube. E eu considero isso algo a gente tem que permitir. Eu não esqueço. Tu sabe que isso não aconteceria em lugar nenhum, né? Nenhuma outra rivalidade. Não há nenhum outro lugar no mundo em que o time largaria um brasileiro que tu tá brigando por uma vaga Libertadores para se preparar durante um mês para jogar o clássico. Para ninguém é tão importante assim. Depende das realidades. Eu não sei dizer. O que eu queria colocar sobre isso, que eu acho fundamental, eu sempre tomei flauta por valorizar a conquista, o jogo, a realidade do jogo. A gente está aqui no bairrista e a força da tradição, do fato do Grêmio ter vencido aquele jogo do jeito que venceu o Náutico. E eu sempre fui flauteado por aquilo. Eu flauteio a Batalha dos Aflitos, como Colorado eu flauteio. Isso. Vocês, de um modo geral, o Colorado, de um modo geral, flauteiam aquilo. Eu nunca consegui entender porquê da minha incrível emoção naquele jogo. E foi uma coisa assim... Que todo gremista sentiu. Todo gremista. Aí quando tu tem o sentimento todo de um contexto popular gigantesco, que sente emoção daquilo, tu desprezar aquilo é um fato assim... mas tá desprezando... mas isso é pequeno para um clube. Torcedor é torcedor. Torcedor é torcedor. Claro. Não, é contexto. Claro. Foi o que a gente viu no Beira-Rio ontem. É isso aí. A gente viu, se tu pegar, por exemplo, uma ideia do título que o Inter conquistou ontem, tu vai dizer, pô, só um pouquinho, né? É pequeno. Pequeno, mas é. E a emoção foi sentida, e ela foi genuína. É. Se ela é genuína, respeita o cara, entendeu? Que é a minha bronca com relação à forma. A gente é muito técnico. Então a gente... Não... Um clube, eu vejo, a imprensa adora isso, né? Tem representantes da imprensa que gostam de dar aula de filosofia e de sociologia. Adoro. Tu dá aula de sociologia. Não quero discutir, eu quero saber, tu sentiu emoção ou não? Tu gostou do jogo? É isso aí. O jogo, claro. Posso te dizer, eu fiquei puto, entendeu? Eu queria quebrar tudo. É isso aí. Por quê? Porque o Grêmio perdeu. E sabe por que mais irritou? Porque eu fiquei mais brabo ainda, porque o Inter gostou do que fez. É isso aí. Então, e eu acho que tu desmerece a vitória lá em 2005, tu desmerece aquela vitória exatamente porque eles tinham que ter perdido esse jogo. Claro, óbvio. Eles não podiam ter ganho esse A jogo. Batalha dos Aflitos me irrita até hoje. E eu corneteio e diminuo a Batalha dos Aflitos porque eu tava vendo o jogo. E eu tava imaginando o Grêmio mais um ano na Série B. Claro. E aí tu joga e vê a batalha que foi, tu diz, porra, mas eu queria pra mim essa batalha. Eu quero matar o Cook até hoje. É isso aí. Eu quero matar o Cook. Eu quero matar o Cook do Náutico que não cobrou o pênalti até hoje. É isso. É evidente. E essa realidade a gente tem que entender. Eu ontem, claro que a gente se incomoda, claro que a gente fica chateadíssimo com aquele episódio, mas por que a gente fica? Porque a estratégia, eu falei hoje sobre isso, a estratégia do Inter de pegar para si o rebaixamento do Grêmio é uma estratégia inteligente. O que o Inter ganhou esse ano, Baldassi? Sabe o quê? Nada. O Inter ganhou um para o ímpar. César, vai chegar no final do ano, eu vou te dizer o que vai acontecer. Se o Grêmio cai para a Série B, chega dezembro, a torcida do Inter vai comemorar o Natal de camisa do Inter, brindando o grande ano para o Internacional. Sendo que o Inter teve um ano ridículo. O Internacional não é que não ganhou.
O Internacional não avançou na Libertadores, não avançou na Copa do Brasil e no Brasileiro faz uma campanha média ou medíocre, dependendo da denominação que tu quiser colocar. O Inter está disputando a famosa taça 7º lugar. Só que, aí é que tá, essa é a grande questão. O tamanho disso, que eu acho que não existe em lugar nenhum. Claro que sempre um rival vai cornetear o outro que cai para a Série B e tal, isso acontece em qualquer lugar. Só que em nenhum lugar o significado disso é tão expressivo quanto aqui. Gente, se o Grêmio for para a Série B, o Internacional vai ter, de cara, de largada, uma coisa que não tem há 5 anos, que é paz. O Inter neste momento, já está acontecendo agora, César, já está acontecendo agora. O Inter é um clube em guerra há 5 anos. Neste momento, a torcida que estava dividida, o pessoal que ama o Cudê do lado, que não, os anti-baldaço do lado, estamos todo mundo junto. Nós estamos todo mundo abraçado porque o Grêmio está caindo. Se o Grêmio cai para a Série B, o Alessandro Barcelos, que começou o ano em guerra, muito por uma bobagem que ele fez, que foi tirar o Abel e trazer o Miguel Ángel Ramírez, o Alessandro Barcelos, se o Grêmio estiver na Série B, ele começa o ano que vem deitado em berço esplêndido, em mar de rosas, com a torcida adorando tudo que está acontecendo, o que não é exatamente bom, porque isso diminui um pouco as expectativas. Só que não é, César, o que a história mostra. A história mostra, nos rebaixamentos de Grêmio e Inter, o rival crescendo muito, talvez justamente por essa tranquilidade de trabalhar. O Grêmio cai em 91, em 92 o Inter ganha uma Copa do Brasil que nunca ganhou antes e nunca ganhou depois. Em 2004, o Grêmio cai para a Série B, o Inter, em 2005, quase é campeão brasileiro, em seguida vem América, mundo e tal. O Inter cai para a Série B em 2016, no mesmo ano, o Grêmio já ganha uma Copa do Brasil e muda a sua história, que era de 15 anos sem títulos. Tem reflexo. E o Inter sabe... O contexto do Internacional soube entender isso, de que mais do que vaga Libertadores, mais do que terminar o ano com uma pontuação belíssima na tabela, tinha uma coisa maior que tudo isso, que era vencer o Grêmio, cara. Eu só acho que tu tá vendo adiante, tá? Eu acho que tu tá vendo adiante. Eu não acho que o pensamento foi por uma vontade de agora. Eu não acho que tenha essa linha, olha, vai nos dar tranquilidade. Eu acho que tem. Eu acho que o presidente sabe o que significaria para ele para trabalhar no ano que vem. Eu acho que não chega nisso. Agora, vou botar uma pimentinha nessa tua opinião aí. Esse foi o problema do Grêmio. Quando? O Grêmio de 18, de 19 e 20, porque o Inter, por vencer o Inter, disse aqui tá tudo lindo, maravilhoso. No médio e longo prazo pode dar acomodação. Isso aí pode durar 6 meses. Eu não tenho. Se durar 2 anos, Baldacinho. Se 2 anos. Tu abriu esse programa falando sobre o histórico da construção de um Grêmio que está por cair para a Série B. O Inter tem uma participação importante, sem querer, o Inter tem uma participação importante, que foi ter tido esses time cagão que o Inter teve, que perdeu tudo para o Grêmio nos últimos anos. Vem cá, o Renato, ano passado, teve um Grenal do Cudê, eu não lembro qual foi, um Grenal do Brasileiro, era o Cudê, o técnico do Inter, que o Renato, se perdesse o Grenal, ele seria demitido. O Renato esteve por ser demitido em agosto do ano passado. Não, o Renato não voltou para trabalhar. Só que ele ganhou o Grenal. Ele ganhou o Grenal e renasceu o Renato porque tinha ganho o Grenal e a torcida do Grêmio reabraçou, se é que existe essa palavra, o Renato por causa disso. O Grêmio se enganou porque era melhor, porque ganhava Grenal. E realmente, a médio e longo prazo é perigoso. Aquele Grenal, ele enganou tanto. Qual que tu fala? Aquele de Caxias? De Caxias. O Grêmio não tinha trabalhado. Para quem não sabe o que nós estamos falando, o Grenal de Caxias é o primeiro jogo da volta da pandemia de 4 meses sem jogar, que o Renato passou 4 meses jogando futevôlei e o Cudê passou 4 meses gritando, enchendo o saco, treinando no Beira-Rio. Aí tu abre aquele Grenal, o melhor em campo é o Guilherme Guedes, que nunca mais jogou. O jogo foi 1-0 com o gol do Jean-Pierre, que chutou a bola na barreira, a bola bateu na trave, entrou no outro canto lá, o Grêmio ganhou aquele jogo. É isso aí. Um Grenal que foi em Caxias, porque em Porto Alegre o prefeito não quis liberar o jogo. Só que essa realidade eu acho curiosa, porque a nossa rivalidade historicamente se abraça nesses momentos, né? O que acontece? O Grêmio precisa entender o que aconteceu. Se cair para a segunda divisão, não precisa entender. Não precisa entender. Porque se cair para a segunda divisão, começa tudo terra zero. Arrasada, 0-0. Manda todo mundo. Vamos de cai novo. Porteiro, cai segurança, cai todo mundo. Cai até a iluminação. É isso aí, cai todo mundo. Não tem o que fazer. Aí tu vai recomeçar de novo, tu vai achar mais dirigentes e tal, tu vai recomeçar e tá tudo bem. Se não, o Grêmio tem que entender. E para mim, um dos problemas foi entender a rivalidade de forma errada.
O Grêmio se escondeu na rivalidade. O Grêmio se escondeu nesse abraço ao fracasso do Inter. Só que é preciso dizer que o Inter afunda também em cima desse fracasso. Eu nunca esqueço o Campeonato Gaúcho de 16. Tu te lembra do Campeonato Gaúcho de 16? Argel, técnico do Inter, o Inter ganha do Juventude, afinal, nem foi do Grêmio. Do Juventude, e aí tem a famosa dança do Sacha dançando a valsa e e ali tal. a gente via que o Inter tava numa lomba abaixo. Não estava jogando nada. E nada. o que salvou? O Gauchão escondeu as mudanças. Manteve o emprego do Argel, o Argel continuou como técnico, até começou bem o brasileiro. Exatamente. Só que o bom dirigente tem que ver esses sinais. Agora, por exemplo, Baldasso, nós vamos viver uma realidade, partindo do princípio que o Grêmio não consiga reverter, que vai ser mais uma vez, isso já aconteceu em favor do Grêmio, já aconteceu em favor do Inter, uma distância gigantesca entre Grêmio e Inter. Porque isso aconteceu, né? O Grêmio vem de 4 campeonatos gaúchos. Por quê? Os primeiros 2, até o primeiro o Grêmio nem ganhou, né? O de 17 ganhou o Novo Hamburgo. Isso aí. O Grêmio nem ganha. Novo Hamburgo. O Grêmio perde pro Novo Hamburgo, perde pro Novo Hamburgo nos pênaltis e o Inter perde pro Novo Hamburgo nos pênaltis. Mas teve campeonatos, por exemplo, que o Grêmio decidiu com o Brasil de Pelotas, que o Inter sequer decidiu, entendeu? Com Caxias. Sim. Então vai haver essa distância e o Grêmio tem que ter tranquilidade e o Inter tem que saber entender o que isso representa. Tem que olhar para trás. O que me assusta nos dirigentes e me assusta também no contexto da torcida, a gente não olha a história. A gente não olha a história. Eu sei que pegar o que aconteceu quando o Grêmio ganhou o Mundial em 83, em 81 o Grêmio ganha o Brasileiro. Por que o Grêmio ganhou? Naquela época a rivalidade empurrava para cima. O Inter vinha de 3 campeonatos e a rivalidade disse, o Grêmio ou tu vai ou vai virar clube de bairro. Sim. E aí o Grêmio conquista. Agora nós estamos rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Um tá embaixo, mas se o outro tá um pouco mais embaixo, tá bom para aquele que tá embaixo aqui. Isso é um perigo. Isso é perigoso. Perigosíssimo. Isso é Perigosíssimo. Mas se tu for analisar o contexto geral, o Rio Grande do Sul tem títulos próximos importantes. O título do Grêmio, né? O Grêmio ganhou Libertadores da América há 4 anos. São gigantes. Né? E agora, por exemplo, o que eu tenho medo daqui a pouco a gente passar, porque a famosa frase do técnico galego, tu lembra, né? É bom eles brigarem mesmo porque eles só ganham, não passam no Mampituba, só ganham o campeonato regional. Eu tenho muito medo daqui a pouco nós olhar para trás e ver que nós estamos nessa de eu tô melhor que tu tá melhor que eu, e estamos aqui, a gente olhar, tem 15 anos que nenhum dos dois ganha um título nacional ou internacional. O Inter tá caminhando para 11, né? 11 ou 12 sem ganhar nada. O Inter ganhou o último título do Inter, foi a Recopa de 2011, 10 anos. O campeonato mais fácil de ganhar hoje, sabe qual é, né? É a Libertadores. Sem dúvida nenhuma. É o campeonato mais fácil. A Libertadores... 10 classificam para a Libertadores do Campeonato Brasileiro. No nosso tempo, o tempo que o Grêmio... O Inter não me lembro quando ganhou a Libertadores, que o Inter ganhou muitos anos depois do Grêmio. Mas o Grêmio, quando ganhou a primeira Libertadores, eram 2. Sim. O Inter, eu acho que ainda tinha que a segunda terceiro. Libertadores eram 2 também. Cara, assim... o Campeonato Brasileiro, tu esquece. A dupla Granal não vai ganhar Campeonato Brasileiro nesse molde nunca, porque não é de Rio e São Paulo e nunca vai ter dinheiro como o Atlético Mineiro tem para fazer frente. Eu acho que a gente não gosta desse campeonato. E depois do que me aconteceu ano passado, que me tiraram na última rodada, eu também já não quero mais nem saber desse brasileiro. A Copa do Brasil é uma boa competição, é boa, eu gosto desse título, esse título é legal. Tu gosta, mas tu não, lembra, tu ainda lembra? Eu gosto da Copa do Brasil porque ela passou a ter uma importância maior ainda depois que ela passou a render muito dinheiro e quando ela passou a brigar os grandes clubes numa reta final. Tu não vai ver mais um Santo André campeão da Copa do Brasil. Tu não vai ver mais o Paulista de Jundiaí campeão da Copa do Brasil. Nunca mais isso vai acontecer. Virou uma competição dos grandes times. E a Libertadores, velho, Libertadores é o futebol brasileiro, o River e o Boca. São os clubes brasileiros, o River e o Boca. Acabou. E a Argentina tá morta agora. Acabou. Tu tem, claro, tu vai jogar uma Libertadores com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, tu sai atrás deles. Mas é uma bela competição para se jogar, porque mata-mata do mata-mata pode ganhar do Atlético Mineiro, cara. Eu não sei qual é o caminho disso, tá, Baldasso? Eu não sei qual é o caminho. Eu acho que o número de clubes aumentando muito pode, em algum momento, migrar e terminar com algumas competições. Porque tá muito fácil jogar Libertadores. Sim, não é mais... Cara, ir pra Libertadores era um feito histórico. Vou dar um exemplo, tá? Se nós estivéssemos falando aqui hoje, o Inter teria terminado a temporada. O Inter não seria entre os 2 classificados para a Libertadores. Não sei, o Inter não estaria. Não seria. Então, para mim, a Libertadores, eu não sei se isso não vai caminhar pro futuro. Não sei se a Libertadores não perde valor por isso.
Eu não sei se... Hoje, por exemplo, eu vou te dar ela uma... é diferente, eu tenho que considerá-la diferente do que ela foi quando se conquistou lá atrás. Mas eu vou te dizer assim, ó, tem uma competição que efetivamente perdeu o valor, que é a Sul-Americana. A Sul-Americana hoje é o esgoto, é o lixão da América do Sul. Até porque todos os bons times estão na Libertadores. Ali atrás, quando não era essa promiscuidade, quando surgiu a Sul-Americana, que não era essa promiscuidade toda para chegar à Libertadores, tu tinha o Inter ganha uma Libertadores que tinha o Boca e tinha o Estudiantes de La Plata. Uma Sul-Americana. Uma Sul-Americana. O Inter ganha uma Sul-Americana que tinha o Estudiantes e o Boca de La Plata. Estudiantes de La Plata e o Boca Juniors, que não vai mais acontecer, porque esses times vão estar sempre na Libertadores. É que tem uma questão ali que poucas pessoas sabem, foi uma mudança de calendário. Ali teve uma briga de direito de TV. A Libertadores era jogada no primeiro semestre e a Sul-Americana era jogada no segundo semestre. Isso aí. Só que aquilo ali, o que era a Sul-Americana? A Sul-Americana era uma espécie de Recopa ou de Supercopa que se juntavam clubes de tradição. Então tu classificava para as duas. Né? E o que aconteceu naquele processo ali? Se comprou os direitos da Sul-Americana, uma outra rede de TV, se teve um conflito, a CBF se incomodou, passou a Copa do Brasil para o ano todo e a Libertadores disse o seguinte, bom, então vamos fazer 2 divisões sul-americanas que senão eu vou perder direito de TV. E aí passou a Libertadores, que o primeiro ano que ganha a Libertadores o ano todo, o primeiro ano é aquele ano do Grêmio, em 17. Até ali a Libertadores terminava em junho. E o ano do Grêmio, tanto é que o Grêmio vai ganhar a Libertadores lá pro mês, eu acho que é outubro, novembro. Isso aí. E aí o Grêmio ganha. Isso aí terminou com a Sul-Americana, só que é a partir de 17. Então, são realidades diferentes. A Sul-Americana é outra competição que eu tenho... E agora eu tô já pensando no ano que vem, eu tenho um grande campeonato para jogar no ano que vem, né? O campeonato da Copa do Brasil. Ou então tu tem que voltar para a Série A, né? Não, nem cogita isso. Não, o grande campeonato para jogar e possibilidade de ganhar um título. Tu me trouxe aqui para discutir para quê? Para ganhar. Tu tem, não, agora eu entendi. Não vou discutir, agora eu te entendi. O grande campeonato para o ano que vem ser um ano digno de ganhar um título representativo é a Copa do Brasil. Se o Grêmio sobe no Campeonato Brasileiro e ganha a Copa do Brasil no ano que vem, o Grêmio joga a Libertadores do outro ano. É isso aí. Considerando que a Libertadores é algo que eu estou discutindo a Libertadores. Pega a Libertadores do Flamengo desse ano, a fase de mata-mata é Ginásio Esgrima, Olímpia e Barcelona de Guayaquil. Essa foi a Libertadores do Flamengo. Agora vai para um jogo com o Palmeiras. É isso aí. É mortal. Estamos com o debate raiz. Programa diferenciado, rosto a rosto, gremista e colorado, rosto a rosto, durante 1 hora, né? Você vai ter 2 vezes por semana e nós temos outros conteúdos aqui no canal, falando de dupla Grenal em nome de... KTO. Faça seu cadastro na KTO, está conosco nesse projeto. Faz o cadastrinho www.kto.com, né? Usa lá, vai pedir nomezinho, sobrenome e tal, pede um código promocional. Se tu acha esse careca bonito aqui, tu coloca CCD. Eu tenho certeza que a milícia do CCD vai ganhar essa disputa. Então a milícia do Baldaço vai colocar Baldaço lá e vão, aliás, posso te dizer o que me irrita em ti? O que me irrita em, vamos ver, vai. O que te irrita em mim? Por que tu muda tanto de opinião? Em relação ao quê? Primeiro que eu queria te dizer... Tu odiava o Barcelos e agora tu ama o Barcelos. Eu queria te dizer que... Tu odiava o Moisés e agora tu enche a boca. Aí o Moisés fez uma partida que me deixou em êxtase. Que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu queria te dizer, César Cidade Dias... No teu caso é assim, eu deveria mudar de opinião a cada minuto. Meu querido César Cidade Dias, o que tu quer que eu diga do Moisés? Tu quer que eu diga o quê? Quero que tu pense alguma coisa. Tu quer que eu chegue hoje aqui e olhe no teu olho e diz assim, esse Moisés não joga nada. Tu quer que eu te diga isso? Sendo que nos últimos 4 jogos ele é o melhor jogador do Inter e que no Grenal ele simplesmente botou no bolso Douglas Costa e o Ferreirinho. Eu não posso dizer isso, cara. Eu acho isso é que me irrita. Tu acabou de dizer que o Inter não jogou 3... Aí ele jogou, então só valeu esse jogo, né? Não, mas porque os outros 3 é o jogo contra o Bragantino, é o jogo contra o... Como é que é? Contra o São Paulo ele não jogou. Mas a prova... Contra o que foi o jogo do Corinthians, do Inter? Lamentável. Mas a prova, o César, a prova é que nos últimos 4 jogos meu melhor jogador é um lateral esquerdo. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Eu não achei. Sabe que o Moisés. Analisando o Grenal, né? O Grenal é um jogo. O Grenal é um jogo. O resultado do jogo ele é mortal, né? Posso fazer uma sacanagem aqui?
O Tyson foi o personagem do Grenal. Foi. O Tyson saiu lesionado pela 4ª vez desde que voltou. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Pela De novo 4ª lesionado. vez. Imagina hoje se o Douglas Costa sai lesionado aos 10 minutos do segundo tempo depois de uma arrancada, o que nós estamos falando das lesões dele. É verdade. Tu te deu conta, e aí por isso é que eu falo que o resultado ele Apaga mexe com tudo. tudo. Mexe com tudo. O Douglas Costa se lesionou menos que o Tyson. É possível. Não é possível. eu Ele te talvez digo tenha porque eles jogado se mais lesionaram jogos. juntos. É possível que ele tenha jogado mais jogos que o Tyson. Imagina. É. Então o resultado... E outra, exemplo do Douglas Costa, que joga em Isso alto... me incomoda. O Douglas Costa joga em alto nível 50 minutos, 55 minutos. O Tyson também. O Tyson joga em alto nível 55 minutos numa partida. Ontem, por exemplo, uma das coisas constrangedoras no jogo, que eu fiquei constrangido até, o Saravia, em determinado momento, ele desistiu, né? Sim. Ele disse, eu não vou, mano, não Ele vou tava tentar tirar a bola dos caras. O primeiro tempo, bom, nos 55 minutos do Douglas Costa... Tu acha que foi 55? Eu acho que foi 40, Não, 35. o segundo tempo... O Douglas Costa passou por cima do Saravia. E quando fazia um revezamento, vinha o Ferreirinha para o outro lado, passava por cima do Saravia também. Por isso que eu valorizo ainda mais o Moisés, que do outro lado isso não aconteceu. E aí entra a estratégia. Só que aí eu te o pergunto... Inter sabia disso. Imagina o Paulo Vitor naquele confronto. Tu tá louco? Mas eu vou todas as noites dos próximos 3 meses eu vou levantar minhas 2 mãos para os céus e agradecer a Deus por ter jogado o Moisés. E tu viu como é que o Moisés jogou, né? O Moisés chegou por aqui. O DM, a reza ou o Miguel? Cara, pode ter um pouco de cada coisa, mas o fato é que o Moisés, em determinado momento, disse para Aguirre, professor, eu me recupero mais rápido, não te preocupa que eu vou pro jogo. Graças a Deus. Se fosse Paulo Vitor, tá ferrado. Segundo o presidente do Inter, o Inter é sério, jamais faria isso. Tá, cara, tu tá de bronca. Aliás, sobre tu ter me provocado, velho, o começo de administração do Alessandro Barcelos, ele tem erros monumentais. Talvez o Alessandro Barcelos, para não enfraquecer, né, a gestão, não vá nunca reconhecer publicamente. Mas tu acha que o presidente do Inter não deita toda noite na cama e não pensa assim, ó, puta que me pariu. Como é que eu mando embora o Abel Braga? Por que eu fui trazer aquele careca desgraçado que acabou com o meu ano? É evidente que ele pensa isso. Ele se comprometeu com a torcida de mudar o estilo de jogo do Inter. Ele cometeu um erro gigantesco. Ele jogou fora o ano do Inter. Só que é o seguinte, os movimentos que o presidente do Inter tem feito de um tempo para cá são movimentos que eu considero interessantes. O Barcelos é muito inteligente. O atendimento aos anseios da torcida, neste caso do Grenal, é uma prova disso. É um presidente que está alinhado ao sentimento do torcedor. Isso me interessa. Eu acho que o Inter passou a fazer alguns movimentos importantes de contratação. O Inter traz... O Tyson eu não coloco nisso porque o Tyson queria voltar e todo mundo sabia que o Tyson jogava bem. Mas o Bruno Mendes é uma bela contratação. Isso é um achado. É aí que eu vejo o bom... Tu foi dirigente. Aí que eu vejo o bom dirigente. O bom dirigente é que pega o cara que está escondido no lugar e sabe identificar que ele está escondido porque os caras lá estão errando em deixar ele escondido porque ele é um bom jogador. Esse é o respeito. Então tem movimentos importantes da direção no segundo semestre que não tinha no primeiro. Essa relação, por exemplo, primeiro, o Barcelos é um cara inteligente. E eu acho que foi essa inteligência que traiu ele. Porque ele achou que ele tinha a forma mágica de fazer o trabalho. Isso então, é típico de dirigente novo. Ele chegou e disse assim, eu sei qual é a solução. Vou fazer o diferente. Eu vou trazer um cara técnico, um acadêmico que estuda futebol, porque o futebol agora é números. Ele falou muito nisso. Os números, a estatística, nós vamos usar o banco de dados, mas às vezes tem o ó. Claro. E agora, até a gente pode criar o comparativo, Baldasso, acho que serve para a discussão. A linha da força, da capacidade de análise de dados que ele propôs lá no início com o Ramírez e a forma empírica como ele tratou a emoção do torcedor nesse episódio. A gente pode botar os dois como Mas o César, o presidente chega e cria um problemaço com o grupo de jogadores a mandar embora. O Abel, que era adorado pelo grupo de jogadores. O presidente cria um distanciamento com o vestiário em determinado momento que foi determinante para o Inter não conseguir avançar. Tu viu ontem, depois do jogo? Aí entra a inteligência dele, de perceber o quanto ele tinha errado e ter feito um trabalho para recuperar. O vídeo dos bastidores do Internacional, os jogadores abraçados no Barcelos. O Heitor, tem um momento que aparece o Heitor, presidente, se eu fui expulso na confusão, o senhor me desculpa que eu estava ali, não tem nada. Os caras estão abraçados no presidente. Isso tu reconquista, nada é definitivo, tu sabe disso. Tu reconquista o processo. E o futebol tem e outra coisa, isso serve para ti, serve para mim, serve para qualquer um.
A cara de quem ganha não é a cara de quem perde. Também. E outra. Se a bola do Lomba tivesse batido, aquela defesa, se ela tivesse batido na trave e tinha entrado, os caras, claro, botaram o Lomba pra jogar. Se tivesse posto e outra coisa, relações humanas, velho. Relações humanas. No futebol isso suplanta tudo. É a boa gestão. A boa gestão passa pela boa relação com o teu grupo de jogadores. Ambiente empurrando pro mesmo lugar. Tudo vai passar pelas relações humanas. E outra, vestiário de futebol é um universo à parte, é um núcleo, é uma bolha na sociedade. Vestiário de futebol, eu não lembro qual dirigente falou isso, acho até que foi um dirigente do Grêmio, que o vestiário tem dentes. Vestiário tem dentes. Não lembro quem foi. É verdade. É isso aí. Então, tu saber lidar com o vestiário de futebol é uma arte. Aí tu imagina, vamos pro outro lado, o lado que tá demolido, que tem um vestiário morto, um dos teus líderes dá entrevista dizendo: fiquei mais tranquilo quando vi essa escalação. Que foi o Rafinha. O Rafinha. Porque tinha os cascudos. Não, mas não interessa quem eram os nomes. Interessa. Ele ficou tranquilo com aqueles nomes. E os outros 20. Que recado tu tá passando para os outros 20? Outros 20. Aí o Douglas Costa, no ano que vem vamos acabar com o superávit e vamos contratar outros grandes, né? Que recado ele tá passando para os caras? Tem como. Não tem como dar certo. O ambiente ele vai te engolir, ele vai olhar e dizer o seguinte: agora vai lá, filho, resolve. Tu não quer uns grandes? Tenho certeza que o ambiente, e isso é no íntimo, não é aberto. Ninguém vai dar entrevista dizendo o que eu estou dizendo aqui. Ninguém vai dar entrevista dizendo isso. Ninguém do ambiente. Agora, internamente, vai lá, Rafinha, resolve, guerreiro. Tu não está mais tranquilo agora, vai lá e joga. É isso aí. É óbvio. Tu acha que o discurso do Denis Abraão já não faz mais efeito? Entrou pro folclore, né? Tu acha que ficou folclore? Mas nós dissemos... Eu sou fã, eu gosto do Denis, sou fã do Denis. Eu também sou. Vitorioso, histórico. Acho que ele precisava, acho que aquele discurso precisava, mas para. Tu chegar depois de 4 derrotas seguidas e dizer que o trabalho tá bom e que tu tá tranquilo que a bola não entrou... Mas, ô César, quando o Denis assumiu com aquele discurso, nós dizíamos, ou ele vai ser o próximo presidente do Grêmio, se ele levar o Grêmio, ou vai ser uma das grandes piadas... O discurso vai virar piada do futebol gaúcho. É a força do resultado, Baldasso. A força do resultado, ela vai... Tu começou a gostar do Moisés, entendeu? O resultado, ele vai... Mas tu gosta. Agora tu nem acha o Saravia tão ruim, entendeu? Tu tem os troços. O Edenilson, tu odiava o Edenilson, porque ontem tu disse... Que não decidia jogo. Que não decidia. O Edenilson foi o principal jogador, na minha opinião. Tu acha que ele foi o melhor do Grenal? Não sei, o Inter teve muitos jogadores acima da média ontem, mas eu acho que eu tenho algumas críticas ao time do Inter em matéria de qualidade de jogador. Eu gostei muito do Lindoso ontem, por exemplo. O Lindoso foi um cara que se posicionou. As chances do Grêmio são em cima do Dourado, são em cima dos erros do Cuesta. O primeiro lance, o lance que é um erro do jogador do Grêmio, do Vijaçante, que ele sai na cara do gol, é um erro de posicionamento dos dois. Agora o Edenilson tem um negócio, ele tem uma característica que é rara no futebol. Ele ataca as linhas sem a bola e ele é muito rápido. Ele sai, por exemplo, escanteio pro Grêmio, cruzamento. Aí o cara dá uma cabeçada para cima, daqui a pouco tu vê ele rompe muito rápido o campo e aquilo vai desestruturando. Teve um erro do Tyson no primeiro tempo, que ele cai, ele não consegue completar a jogada num dos contra-ataques, que ele abre o jogo e aí ele vai tocar, ele erra na tomada de decisão. Olha quem puxa aquele contra-ataque, não é o Tyson que sai com a bola, é o Edenilson que abre todos os espaços. Então, para mim, o Edenilson é o principal jogador do time. Tirando a qualidade do Yuri Alberto, que mais uma vez ontem não conseguiu jogar, mas se tu pensar, ele enfrentou 2 caras que jogam muito. Claro, entendeu? Esses dois, Bolas. Olha, o Kahneman e o Jeromel estão acabando. Mas eles são muito bons. Se tu Tanto que mesmo acabando, eles ainda podem dar um bom resultado. Eles são muito bons. Ontem, por exemplo, eles jogam o Thiago Santos. Thiago Santos tem mais dificuldade de jogar... Do que tu. Não, do que a minha faxineira lá, que pesa 930 quilos. Cara, ele tem assim, com a bola uma dificuldade que incomoda o cara, entendeu? E aí tu ter na frente, e a todo momento eles erravam passe, e aí tu via os dois diabos. Por quê? Porque não é o desarmar, é se posicionar bem, é conseguir... Tem um lance no segundo tempo que o Edenilson chuta por cima, que se não é o posicionamento dos dois zagueiros, eles entram dando tapa, gol adentro.
Só que o Edenilson se obrigou a chutar de chapa porque os dois estavam montadinhos dentro da área, certinhos para tentar defender a casinha. Ali já não tinha meio campo. Sim. O Jean-Pierre já era volante. Sim. Que é outra coisa que... Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá, em cima de decisões de time que vem jogando do Grêmio. Eu não vou nem te fazer a pergunta sobre tá jogando o Rafinha ou não tá jogando o Wanderson, porque isso é pornográfico. Tá, isso é pornográfico e é uma obviedade, não tem por que te perguntar isso, porque todos nós pensamos a mesma coisa. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que o Thiago Santos joga e o Darlan foi jogado na sarjeta no Grêmio? Ninguém sabe. Por que o Darlan deixou de ser opção no Grêmio, Ninguém sendo sabe. que tu tem... Porque se tu me colocar o Darlan numa disputa com o Lucas Silva, eu vou... O Lucas Silva tá bem, né? Tá bem. Aliás, se o Grêmio teve nesse Campeonato Brasileiro algum momento em que passou alguma ideia de que poderia se recuperar, tu pode pegar. Em todos esses momentos, estava o Lucas Silva. É. Os pouquíssimos momentos bons no Grêmio no Brasileiro, estava o Lucas Silva. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem um bom momento, que é com o Filipão, que em 4 jogos ou 5 jogos ganhou 3 ou ganhou 4. Então eu me pergunto isso, cara, por que o Thiago Santos joga e o Darlan não é lembrado? O Darlan é um volante que sabe marcar e que sabe sair jogando. Ah, foi mal, então jogar mal, todo mundo foi, cara. É conceito, Baldasso. O que acontece? Voltamos lá ao apêndice. É um conceito. O Grêmio tem um conceito de que esses caras vão resolver, mas com base em nada. Aí é que tá. Com base em nada. Com base em São Cascudos. Nada, não tem base nenhuma. Primeiro, o Grêmio construiu um time em agosto. Porque isso é outra coisa também que a gente tem que posicionar. A gente fala muito, o time do Grêmio, time do Grêmio, time do Grêmio. O goleiro chegou ontem. Qualquer um dos dois. Né? Jogaram 10 partidas com o Grêmio. O Rafinha, que é o dono do vestiário do Grêmio. Impressionante. Chegou em março. Impressionante isso. É um troço... Ele deve ter uma oratória muito boa, ele deve ter alguma mágica, porque ele realmente, num vestiário que tu tem no vestiário do Grêmio, o Jeromel Kahneman e o Bruno Cortez. 3 vitoriosos. Mas vamos imaginar 3 vitoriosos, tem o Jeromel e o Kahneman. Kahneman. E o dono do vestiário é o Rafinha. O Rafinha e o Diego Souza. Aí tu vai... Aí tu tem lá o teu meio campo. Thiago Santos chegou ontem, Vija Santos chegou ontem. O outro que é o Lucas Silva que tá jogando, tá aí 1 ano e tal. Aí na frente, o Douglas Costa chegou ontem, o Borja chegou ontem. E aí o Ferreira, que virou titular a partir da venda dos dois. Que tava, não sei a data, tem que pegar a data, mas... Tava treinando em separado por causa do contrato. Cara, é um negócio assim que tu olha e diz, cara, será que eles acreditam nisso, cara? Como é que tu acredita nisso? Eu não hoje, sei por exemplo, Baldasso, hoje, segunda-feira, pós-Grenal, derrota do Grenal, o ano de 22 tem que começar hoje. Aí o sujeito vai dizer, pô, você jogou a toalha. Não. Mas todos... que não tem contrato e que não vão permanecer em 22... Já tira. Bota no... Agora... Mas aí é que tá. Inclusive, pede aí, tem algum voo à disposição? Não interessa para onde. Porque geralmente se fala o seguinte, mas não dá para mandar embora porque o Rafinha tem contrato até dezembro, o Diego Souza tem contrato... Afasta! Dezembro é daqui 1 mês e meio. É daqui 1 mês e meio. Afasta, limpa. O Grêmio não fez isso em determinado momento e preferiu fazer a limpa mandando o Filipão embora. Agora é hora de fazer mas é arriscado. Mas que arriscado? O Grêmio está com os 2 pés na cova. É melhor tu arriscar alguma coisa agora do que tu seguir nessa toada. Tu colocou um sentimento e eu acho que tu teve esse sentimento em 16, que é aquilo... tá ruim assim, né? Mas pode ser pior sem... Só que agora já acabou. O cara... Sabe qual é o momento que o Grêmio vive agora? O Grêmio está vivendo agora o momento em que veio o Lisca pro Inter. Em 2016. 3 jogos. O Grêmio está vivendo agora o momento... 3, né? 3 ou 4, 3. O Grêmio está vivendo agora o momento em que o Celso Roth foi demitido e veio o Lisca. Porque vou te dizer uma coisa. Se o Grêmio perde pro Fluminense amanhã, eu acho que o Wagner Mancini é demitido. Não sei. Eu acho que o Wagner Mancini é demitido. Eu não sei. A gente não consegue saber o que está se pensando. Por exemplo, o presidente Romildo falou à Rádio Bandeirantes, falou para todas as rádios, mas especialmente a Rádio Bandeirantes, na sexta tarde. O presidente Romildo nunca falou em possibilidade de ano que vem jogar a Série B. Aí tu vai dizer, mas ele não pode dizer isso antes do Grenal. Não, mas o plano tem que estar. Olha, esse treinador, que não vai continuar, né? A gente já sabe, né? Se ele salvar... Se ele salvar, ele pode. Mas se ele não salvar, ele vai estar onde? Não, tá fora. Vai tá fora.
vai estar Eu acho que ele não termina o Campeonato Brasileiro. O Tiger Junk tem a mesma ideia que tu, mas eu digo assim, esse quadro que o Grêmio montou, esse plano, tá aí. Se cair agora, hoje, por exemplo, eu não estou dizendo que tem que derrubar o Mancini, tá? Eu estou dizendo que hoje tem que tocar no vestiário. Tem que chegar no vestiário e limpar um monte de armarinho, mas um monte. Tem que tirar 10 do grupo. Deu! Quem derrubou o Grêmio foi o vestiário. Aí vai dizer, tu tá passando pano no Romildo. Claro que tudo com a anuência do Romildo. Eu não estou aqui limpando. História, isso é outra coisa interessante da gente discutir. Os times que caíram, o Grêmio de 91, o Grêmio de 2004, o Inter de 16 e a possibilidade do Grêmio de 2021. Quem pagou a conta? Quer que eu te diga? O presidente. Sempre. Rafael Bandeira dos Santos, Flávio Bino e Vitório Pífero. Com a diferença do Vitório Pífero em relação a outras situações que não cabe a nós discutir. Estamos colocando aqui no campo esportivo. Eles caíram. A gente não lembra ainda do nome dos jogadores que caíram. Sabe o gênio Felipe Melo? Eu ia falar isso agora, cara. O Felipe Melo, você que está assistindo, 99% de quem está assistindo aqui, 99% de quem está assistindo, se não for 100%, não sabe que o Grêmio, quando caiu para a segunda divisão em 2004, tinha um jogador no time chamado Felipe Melo. Que legal, o mesmo nome do jogador do Palmeiras. Era ele. E sabe que era Felipe Melo jogava no Grêmio. Sabe que era o lateral esquerdo? Michel Bastos, jogou Copa carreira na Europa, Copa do Mundo depois. Isso aí. Então quando tu vê Ninguém lembra. Ninguém sabe o nome de um jogador do Grêmio que caiu em 91. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E tu esquece disso. E esse é um outro ponto. Os presidentes não podem ir em restaurante até hoje. Não vão ir mais. Não podem ir em restaurante em Porto Alegre até hoje. Inclusive o Pífero parece que nem mora aqui. Mas aí também entram as outras coisas que o Ministério Público apurou. Eu respeito muito. Eu só estou colocando aqui, posicionando a história. Eu respeito, por exemplo, respeito muito o presidente Flávio Bino, que encarou um Grêmio que ninguém quis. Não, e outra coisa. O Grêmio naquele episódio ali. O Flávio Bino tem uma história no Grêmio maravilhosa, tirando o momento em que o Grêmio cai. O Flávio Bino, por exemplo, era o presidente do conselho e um dos articuladores políticos quando o Grêmio foi campeão do mundo. O Rafael Bandeira dos Santos também tinha uma história. O Vitório Pífero, eu vou te dizer uma coisa aqui. É o presidente mais vitorioso, né? Não, é o dirigente mais vitorioso da história do Internacional. Imagina só. Que hoje não pode botar os pés dentro do Beira-Rio. E nenhum colorado, inclusive, é o que põe os pés no Beira-Rio. Ele foi, inclusive, banido, né? Ele foi, como é que é? Banido do quadro social. Mas aí também é por outros. Mas o fato é, acabou a vida política de um presidente. E é muito importante tocar nisso. Se o Grêmio cai para a segunda divisão, as pessoas não vão saber do Rafinha, do Thiago Santos, não vão lembrar, as pessoas vão lembrar do Romildo Bolzan, que até um ano atrás era o grande candidato a ser o governador do estado do Rio Grande do Sul. Esse negócio é tão louco, e a gente é tão, nesse ponto, a memória da gente é tão frágil, Baldasso. E é uma coisa que eu gosto de falar. Ontem, por exemplo, os jogadores do Grêmio que foram flauteados e que se incomodaram, não foram os que flautearam. Talvez o Cortez. Porque se tu pegar quais são as grandes flautas dos jogadores do Grêmio em relação ao Inter nesse período trágico do Inter: Edilson, Maicon, Jael, o Luan. Esses, onde é que eles estão hoje? Eles estão jogando em outros lugares e estão em outras realidades. Jurando amor por outras camisetas. Renato. Esses é que são os caras. Então tu institucionaliza algo, institucionaliza algo, e quando tu vai pro processo, tu diz, cara, calma aí, o que eu tô fazendo aqui? E isso serve para os jogadores, Baldasso. Serve para os jogadores. Eu sempre cito os times que foram rebaixados. Por quê? Porque a gente esquece dos caras. E a situação é tão cômoda para os jogadores que o contrário não é verdadeiro. Se eles ganham um título, eles são lembrados para sempre. Para sempre. Se perdem, são esquecidos. Eu sempre digo assim, quem ganha é o técnico e os jogadores. E quem perde, os dirigentes. É isso aí. Sempre. É isso aí. Aí, claro, nós temos na história, tanto do Grêmio e do Inter, aqui no nosso debate raiz, 2 dirigentes que suplantaram isso. Fábio André Koff e Fernando Carvalho. Isso aí, os 2 maiores. Os 2 únicos dirigentes que suplantaram a linha de perder ou ganhar. Claro. E suplantaram, inclusive, os atletas. Porque o Inter é mais campeão por Fernando Carvalho
Talvez o Fernandão tenha aquele componente trágico e tal que levou Não, o Fernando Carvalho é colocado no mesmo rol dos ídolos que ganharam os títulos. Isso é raro, isso é raríssimo. Raríssimo. E o Fábio Koff também. Mas cedeu, né? Acabou, é só os dois. Só os dois. Só os dois. Na história da dupla Grenal. Todo o resto tem... isso aí foi um grande dirigente. Ninguém sabe. É isso Ninguém aí. sabe. O José Otávio Germano foi vice de futebol campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil 2001. Ninguém lembra. Não, até lembra, mas lembra o cara que é muito detalhista. O torcedor sabe que o bom ali era o Marcelinho Paraíba. É isso aí. Ninguém sabe como é que ele veio. É isso aí. A gente está indo para a reta final. Eu quero falar contigo. Tu falou antes sobre lideranças. Tu falou antes sobre o Tyson e eu quero falar sobre liderança. Tu citou a liderança do Rafinha no vestiário. Eu estou muito impressionado positivamente. Porque quando a gente falou do Tyson aqui, a gente falou que de novo ele saiu sentindo. Se o Inter tivesse perdido o Grenal, o assunto hoje que abriria o programa é Tyson mais uma vez. Mas o fato é que o Tyson foi contratado pelo Inter com uma expectativa. E essa expectativa tinha uma ramificação de coisas que a gente queria do Tyson. E eu vou te dizer, ele está dando. Parte da liderança. Ele está dando a liderança. Não consigo ler isso ainda. Ele está dando a liderança. O vídeo dos bastidores, aliás, a tua ideia é maravilhosa. Nunca tem vídeo de bastidor quando o time perde, né? Vamos esperar o do Grêmio. Vídeo de bastidor do Grêmio, não vai ter. Não, é curioso, eu acho que estraga a câmera. O Tyson, ele é o dono do grupo do Internacional. O dono do grupo. E eu acho isso maravilhoso porque eu acho ele uma referência positiva. Que o Rafinha, por exemplo, não é no Grêmio. Eu acho muito importante isso. E, cara, o Inter teve 2 grandes jogos desde que o Tyson chegou. 2. Contra o Flamengo e contra o Grêmio. Ele decidiu os 2. Eu entendo. Ele decidiu os 2. Eu entendo a ponderação. Acho que tu tem razão, porque o fato suplanta qualquer narrativa, mas tem um ponto. Não ganhou nada. Bom, mas não teve tempo também, né? Eu sei. Então o que tu tem que avaliar... Não ganhou nada agora. Ele é vitorioso pra caramba com a camisa do Inter, né? Não discuto isso. Inclusive... Não, ele vai ter que ganhar. Senão ele é uma liderança que vai passar. Eu acho que esse título, entre aspas, que a gente está valorizando aqui, esse título que o Inter conquistou ontem, primeiro que... Tu tá debochando, né, ô desgraçado? Não, tu tá debochando, não. né? Eu acho que o Grêmio tem uma oportunidade imensa de transformar em mico. Não. Meu querido César Celade Dias, se o Grêmio recupera e o Grêmio não cai, a minha vida vai virar um inferno. Porque eu cantei Arerê, Série B, em tudo que é lugar com bandana na cabeça. Isso. E eu vou ser o primeiro a vir aqui cantar pra ti. Só que eu acho que isso não vai acontecer. Não, tudo bem. Mas o Grêmio tem essa chance. A chance existe. Ela é pequena, mas ela é palpável ainda. Agora, passado esse título, entre aspas, não é deboche não, eu tô falando sério. Passado esse título, no ano que vem a cobrança vai ser diferente com relação a essas lideranças. E aí a gente pode encabeçar o Tyson, mas pode botar os outros todos. Não, mas a cobrança com os outros já existe há horas, né? Porque tu pega, por exemplo, Vitor Cuesta, Edenilson, o Patrick, por exemplo, ele deu 2 voltas olímpicas na vida dele. Ele tem 30 anos. Ele deu uma volta olímpica com o campeonato goiano e a outra volta olímpica ele deu com o caixão do Grêmio. Tu tem razão. Não, eu vou te dizer no Inter. O Lomba, que eu acho que não fica, mas se ficar, Lomba, Cuesta, Patrick, Edenilson e... Dourado. Mas o Dourado ganhou, né? O Dourado ganhou o Gauchão antes da crise. Esse quinteto, ele já é cobrado. Como um quinteto que não ganhou títulos no Internacional. Eu tenho uma visão sobre isso. Eu continuo separando jogador em bom e ruim. Tá? E eu sempre lembro pra ti, e essa minha tese... Mas se tu perder mais um ano, tu vai olhar pra eles essa minha tese, ela é perturbadora quando eu lembro pra ti do Marcelo Groy. Nenhum jogador na história do Rio Grande do Sul tinha um carimbo maior de perdedor do que o Marcelo Groy. E o Marcelo Groy virou um vencedor. Mas só serve para um jogador desse que tu citou. O Groy, a tua comparação, ela só serve pro Dourado. Não, porque o Dourado, quando menino ou mais jovem, o Dourado ganhou. Ele ganhou campeonatos gaúchos. Eu acho que ele subiu em 14, não sei. Sim. Mas ele ganha um monte de campeonato gaúcho. O Groy também ganha. Não, tá o Groy com 19 anos. Só que esses outros o Edenilson é campeão do mundo pelo Corinthians. Eu sei, mas aqui ele não ganha nada. Ele não ganha o gauchão. Tudo bem, mas eu acho que não podemos esquecer que esses jogadores vieram no pós-terremoto, né? Pós-terremoto. Claro. Eu não vou... Não claro, tem dúvida. Eu tenho que colocar isso. Mas a cobrança em cima deles é grande e a partir do ano que vem a cobrança em cima do Tyson vai ser grande nesse sentido. Vem cá, o 2022 vai ser legal. Se o Grêmio estiver na Série B, vai ser legal. Mas deu, né?
Deu, o 2022 já tem que ganhar título. Tem que Não, tu levantar não a taça. pode passar toda a segunda-feira do ano que vem. No caso, os jogos são as... Brincando contigo porque tu pegou a Tom brincando com o Benz. Grêmio e o Inter não ganhando. Não, pode fazer isso. Não, aí muda. Só que eu acho que vai ser tão trágica a possibilidade, e é tão trágico para o Grêmio, que isso vai ser um alívio, assim, que o Inter, no ano que vem, vai ter dificuldade de ter um time muito forte por isso. Não, eu acho que o Inter tem uma base muito boa. Eu sou um defensor de que o Inter tem um bom grupo. Eu sei que não que eu seja isolado nisso, mas não é da maioria da torcida do Inter, inclusive, essa opinião. Eu acho que o Inter tem um esqueleto muito bom, né? Mas nós vamos ter que agregar o ano que vem. Os esqueletos são esses caras aí. Eu fiz aqui um elogio ao Moisés, que está jogando bem nos últimos jogos. Eu acho até que tem que renovar com o Moisés, acho que tem que renovar com o Lindoso e acho que tem que renovar com o Lomba. Só que eu te citei 3 jogadores que foram muito bem ontem e que jogaram como titulares no Grenal. Eu não quero esses 3 titulares no ano que vem. Eu não quero. Eu quero jogadores melhores que o Moisés, que o Lomba e que o Lindoso como titulares do Internacional. Tem a realidade financeira também. Não, mas algum movimento tu vai ter que fazer. O Bruno Mendes veio barato. O Inter, vai custar caro para comprar, mas veio barato. Eu torço por isso. O Inter vai perder o melhor jogador no ano que vem. O Yuri Alberto. O Yuri Alberto. Vai. E aí, se achar que o Cadorini vai fazer o que o Yuri Alberto faz, não mas vai ganhar. Meu querido César Cidade Dias, se entrar 150 milhões de reais na tua conta e tu não conseguir repor com qualidade, aí pega a tua pastinha, vai para casa e não faz mais nada. Leva os executivos do Grêmio. Aí eles vão pegar esses 150 milhões e vão contratar o Churin, vão contratar o Pinares, vão contratar o Tardelli, vão contratar um bando de morto que vieram aqui e estão recebendo até hoje. Gostou? Gostei. Gostei não, né? Eu tô abaixo de pancadaria. Debate Raiz, em sua primeira edição, vai chegando ao fim. Cara a cara, rostro a rostro. Um gremista e um colorado, 2 vezes por semana. Nós vamos ter cortes disso aqui no canal para vocês acompanharem durante a semana, quem não viu inteiro, tá? Nós vamos ter vídeos especiais que nós vamos fazer aqui também. Quantas vezes nós vamos fazer por semana? Duas o programa, mas nós vamos ter vídeos durante a semana. Daqui a pouco nós podemos abrir uma livezinha, eu e tu, cada um na sua casa, várias coisas, tá bom? Debate Raiz, obrigado. KTO, qual o teu palpite KTO, Grêmio e Fluminense? Eu adoro isso. Qual o teu palpite para Grêmio e Fluminense? Não, o Grêmio tem que ganhar o jogo do Fluminense. E tu vê, né, mais isso, sem torcida. Não dá nem para dizer que 1x0 gol da torcida, mas sei 1x0 gol do Jeromel. 1x0. Eu acho que vai ser... Acho que o Grêmio faz um grande primeiro tempo. Bato. O Grêmio sai na frente e perde 3 gols na sequência. 3 gols. Sai 1x0 com 5 minutos e perde 3 gols na sequência para amassando o Fluminense. Resultado final 1x1 Grêmio e Fluminense. Se acontecer isso, acabou. Mano. Dá tchau naquela câmera ali, ó. Tchau, Debate Raiz. Debate Raiz fica por aqui. A próxima edição, eu não sei se vai ser quinta, sexta, a gente vai ver ainda. Beijo para vocês. Tchau.